Hoje eu quero começar a aula fazendo um agradecimento especial. Muito obrigada aos pais pelo apoio. Quero também parabenizar vocês, crianças, pelo empenho, pela dedicação, pelo esforço, pela boa vontade de estar participando com a tia online aqui com as aulas. A gente sabe que não é fácil, né? Acompanhar as aulas pelo celular, tirar as dúvidas. Enfim, a tia está muito feliz com vocês e também com muitas saudades. Espero que essa pandemia passe rápido para que a gente possa retornar nossas aulas presenciais. Então, vamos começar a nossa aula de hoje? Estão animados? Para a nossa aula de hoje, vocês vão precisar do caderno de português e do PET, volume 2. Vamos conversar hoje sobre carta. Ou, aliás, vamos continuar falando de cartas. Bem, primeiro, o que a tia quer que vocês façam? Pega o caderno de português, vamos colocar a data de hoje, 29 de junho de 2020, e o assunto da nossa aula, que será sobre produção de texto, carta de reclamação. Mas, antes de nós passarmos para o PET, na página 3 e 4, que é o que nós vamos fazer hoje, nós vamos conversar um pouquinho. Pense bem, você já fez uma viagem? Acredito que sim, todo mundo já viajou. Você já presenciou o papai e a mamãe fazendo planejamento para essa viagem? Quando a gente vai fazer uma viagem, é preciso planejar, ou seja, pensar o que será preciso para que nada falte nessa viagem. Por exemplo, gastos, qual o meu gasto que eu vou ter, quanto eu vou ter que economizar, quais os lugares que eu irei visitar nesta viagem. Eu preciso pensar na hospedagem, aonde eu irei ficar, se eu vou ficar no hotel, se eu vou ficar na casa de um parente. Eu preciso, com antecedência, ver o preço das passagens, se eu for viajar de ônibus, avião ou trem. Eu preciso ainda, se eu for de carro, pensar na quantidade de petróleo que eu irei gastar, se o meu dinheiro dar para pagar. Então, quando a gente faz um planejamento de viagem, a chance de ser 100% alcançados os nossos objetivos é muito maior. Mas vocês devem estar se perguntando, o que isso tem a ver com carta de reclamação? Bem, isso tem a ver, na verdade, com todo o planejamento que nós fazemos na hora de produzir um texto. Se eu quero produzir um texto, eu preciso antes planejar, pensar no que eu irei escrever, como vou escrever, para que vou escrever ou para quem irei escrever, qual o meu objetivo em estar escrevendo. Então agora nós vamos prestar bastante atenção numa cartinha que a tia vai estar postando aqui para vocês lerem. É um exemplo de uma carta de reclamação, tá bom? Então vamos ler juntos, tá? Vocês aí, vai ficar na tela a carta para vocês acompanharem a leitura com a tia Carla, tá bom? Prefeitura do Recife, 26 de novembro de 2008. Nós falamos da Escola Municipal Cristiano Cordeiro. Nós pedimos que o senhor coloque uma rampa para os alunos deficientes da nossa escola e para os idosos que têm a mesma dificuldade para subir as escadas para ir para a nossa biblioteca e a sala de vídeo. É dever de vocês colocar uma rampa na nossa escola, porque os deficientes têm os mesmos direitos de fazer as mesmas atividades escolares que todas as crianças da nossa escola. Agradeço pela colaboração, primeiro ano do segundo ciclo. Então, esta foi a cartinha, né, que os alunos da Escola Municipal Cristiano Cordeiro escreveram. Mas como que os alunos planejaram essa carta? Vamos imaginar o que a turma da escola Cristiano Cordeiro planejou para escrever nessa carta. Como que eles planejaram cada parte da carta? Quais os tópicos, né,
que eles tiveram que se lembrar? Veja bem, primeira coisa, eles tinham que pensar no problema, não é? Eles tinham que definir sobre qual o problema que eles queriam reclamar. O que estava acontecendo na escola, por exemplo, que eles não estavam agradando ou estavam vendo que alguns alunos estavam tendo prejuízos. Depois, eles tinham que pensar, eles tinham que definir quem poderia solucionar o problema. Quem poderia solucionar este problema na escola? Se a escola era municipal, pertence, né, ao município, então eles logo pensaram que seria o prefeito. Depois, eles pensaram o quê? Se a carta seria escrita à mão ou digitalizada. Pelo que a gente viu, eles chegaram à conclusão que digitalizar seria melhor, até mesmo porque estava representando toda uma turma, né? Não era uma carta individual, era uma carta representando a turma. Depois, eles tiveram que pensar em que argumentos que eles iam utilizar, né, para convencer o destinatário, que no caso seria o prefeito, né, sobre a seriedade desse problema. Então, eles tiveram que pensar isso também. O que eles poderiam utilizar, falar na carta, escrever na carta, para convencer o prefeito de que realmente era preciso fazer uma rampa para aquela escola. E depois definir que solicitação seria feita ao destinatário. Então, olha só, como eu disse no início, quando a gente vai planejar um texto, a gente precisa fazer um planejamento. E principalmente, se eu vou planejar uma carta, vocês tiveram a oportunidade de fazer uma carta pessoal e seguiram aqueles passos, né? Do remetente, não foi? Da saudação, da data, o assunto, remetente, saudação, depois o assunto, né? E também depois a despedida e a assinatura. Na carta de reclamação não é muito diferente, não. Também nós não podemos esquecer, né, dessas partes que são fundamentais na escrita de uma carta de reclamação. Então, nós temos que fazer o remetente. Vamos pensar, qual foi o remetente desta carta, desses alunos da Escola Municipal do Cristiano Cordeiro? Então, o remetente, né, quem escreveu a carta, que foi o primeiro ano, ciclo 2. Quem foi o destinatário? Foi para o prefeito. No caso aqui, eles enviaram para a prefeitura, né? Prefeitura do Recife. Escreveu por quê? Qual foi a reclamação que eles fizeram? Colocar uma rampa na escola para os alunos deficientes e também para os idosos. Qual foi o argumento que eles utilizaram para convencer o prefeito? Eles disseram que da mesma forma que eles tinham direito de ir, né, à biblioteca e à sala de vídeo para assistir às aulas, os alunos deficientes também teriam esse mesmo direito. Porém, eles estavam sendo privados porque eles não conseguiam subir a escada para ir até o segundo andar da biblioteca e da sala de vídeo. E qual foi a solicitação? Né? O que eles esperavam ou esperam, né, que seja feito? Então, o que eles queriam? Que fosse colocada uma rampa para dar acesso a esses alunos. Tá? Então, esses são os passos. Eu vou estar colocando para vocês logo a seguir os passos, né, para a gente poder estar produzindo uma carta de reclamação, tá bom? Então, agora, o que nós vamos fazer? Vamos pensar em alguns problemas que poderiam ser temas para nossa carta de reclamação. Que problemas poderiam ser resolvidos por meio de uma carta de reclamação? Vamos pensar. Pense aí, criança. Para quem essas cartas deveriam ser enviadas? Então, neste momento, nós podemos pensar num parquinho público, pode ter uma melhoria. Podemos pensar no parquinho da escola, que pode ser reformado. Talvez na sua escola, na nossa escola,
Também precisa de uma rampa, que não é um caso, né, que está tão fora da nossa realidade, que realmente na nossa escola precisa de uma rampa para os deficientes. Já até foi pedido, né, isso. Um outro problema, vamos pensar, por exemplo, a questão do lixo da sua cidade, se precisa melhorar, ter lixeiras, né, espalhadas pela cidade. Vamos pensar questão do lanche, da merenda escolar. Pode ser tanto um problema, vamos pensar tanto em problemas que podem ser resolvidos, que precisam ser resolvidos, tanto na sua cidade, como na sua escola, por exemplo, tá bom? Nesse primeiro momento agora, nós vamos pensar isso. Então, o que vocês vão colocar aí? Problemas que podem ser resolvidos por meio de uma carta de reclamação. Escrevam aí no seu caderno de português. Vou repetir. Problemas que poderiam ser resolvidos por meio de uma carta de reclamação. Aí, criança, você vai sentar com o papai e a mamãe, ou sozinho, se você estiver sozinho agora, e vai escrever todos esses probleminhas que a Carla falou e mais alguns que você lembrar. Essa é a nossa primeira tarefinha aí, tá bom? Do caderno de português hoje. Tudo isso antes da gente começar no PET, tá bom?